E teve esse episódio que você foi para Portugal para servir, etc. Mas como é que você conheceu o seu marido, esse seu segundo marido, essa pessoa tão adorável? Ai, Vadia, você. Conta um pouquinho dessa história, porque é também outra história fantástica da sua vida. Sim. Olha, Padinha, na época que eu estava morando no Bonfim, eu estava separada, já tinha 5 anos que eu estava separada. Minhas filhas haviam casado e eu tinha um projeto. Eu comecei um projeto de ensino na internet. Naquela época, tinha um grupo de bate-papo e eu falei com muitas pessoas nesse grupo. O que eu fazia? Eu ficava lá quietinha e quando eu via que as pessoas começavam a conversar ou colocar coisas. Quando eu via que tinha alguém mais ou menos interessado, eu colocava uma palavra oculta, né? Aí, um desses dias, eu botei uma palavra oculta que diz: meu primeiro conselho é este, possui um coração puro, bondoso e radiante. Então, o senhor que estava naquele lugar, naquele grupo bate-papo, escreveu assim: gostei muito Mensagem. dessa mensagem. Eu disse: foi para lá e tentei puxar a conversa. Ele perguntou: você tem message? Eu falei: tenho, dei um message. Mas como naquela época nós sabíamos, eu pelo menos ouvi a história, que os portugueses não eram muito confiáveis, os homens, então eu aceitei ele no meu message bloqueado. E ele ficou bloqueado para ir uns 4 anos. Então, quando chegou aquele momento que meus filhos tinham ido embora, eu um dia disse, estava sentindo-me muito, muito só. E eu disse: olha, Barraulá, eu já vivi, eu tenho 47 anos, eu já servi, eu já casei meus filhos já estão grandes, eu já me divorciei, e estou me sentindo só. Eu cheguei ao momento que eu pensei: meu Deus, eu já fiz tudo que uma mulher muito mais velha do que eu faz. Então, se tiver alguém para mim, mande depressa. Se não tiver ninguém, por favor, tire essa solidão do meu coração. Ficou assim. E eu continuei. Então, aquele senhor bloqueado, eu fui limpar meu message. Tinha muita gente. E as pessoas nós barrais conhecemos muita gente. Então, naquela época, a maneira de falar não era o WhatsApp, era o message. Então, eu tirei muita gente. Mas aquele senhor estava bloqueado. Eu digo: não vou tirar ele, mas vou desbloquear. E isso foi mais ou menos na época em que eu vinha fazer essa visita aqui em Portugal, né? Serviço. Desse serviço. Então eu falei, desbloqueei ele e eles estavam invisível, mas eles estavam online. E ele disse: lembra de mim? Eu sou o José Pinto e eu vivo em Portugal, eu trabalho na Força Aérea. Assim como foi o senhor escrevendo, né? E aí eu lembro daquela frase, eu falei para ele diz: lembro. Então eu apresentei a ele o site da comunidade Bahá'í de Portugal. E ele, Padinha, ficou encantado. Ele ficou encantado. Ele copiou as orações e levou para a Força Aérea para distribuir com os amigos. Ele leu tudo. Chegou a época do Nauruz. Ele foi ao Nauruz, na cidade de Sines. Isso é aquele que ficou 4 anos bloqueado. Ele ficou 4 anos bloqueado, coitado. Coitado. Então, assim, aí eu vim para aqui, para Portugal, para ajudar na Feira do Livro, e ele, então, estava de férias. Então, ele veio para Braga para me ajudar. E lá em Braga, nós temos um curso, que é um livro, não posso aqui, talvez você tenha, um livro Reflexão sobre a Vida do Espírito. Tem aí, Padinha? Tem, mas não está assim muito à mão, não. Suas costas, eu acho que está nas suas costas ali, ó. Não é isso, não? Não. Esse vermelhinho aí, não é ele, não? Esse aqui? Esse aí? Não. Não, esse vermelhinho, o livro 1. O livro 1, sim. Então, esse livro, Reflexões sobre a Vida do Espírito,
Nós começamos a estudar esse livro e ele ficou encantadíssimo, Padilha, porque esse livro é tudo de bom. Esse livro, o primeiro texto desse livro diz: a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas e de conduta louvável e digna. Então, ele fez esse livro em uma semana. E quando ele terminou de fazer esse livro, ele chegou para mim e perguntou: o que eu faço para me tornar Bahá'í? Eu estou olhando para cima porque tem um outro livro que tem esse mesmo título. Na hora que você falou, minha cabeça foi lá. Mas sim, aí... Ele perguntou: o que eu faço para me tornar Bahá'í? Eu falei: você não faz nada. Se você acredita em Bahá'u'lláh como manifestante de Deus para essa época, você é um Bahá'í. Então, ele declarou-se Bahá'í, mas ele também declarou que gostava de mim. Essa declaração também é muito importante. Eu voltei para o Brasil e no mês seguinte ele foi ao Brasil conhecer minha família. Então, eu já tinha sido convidada para vir para aqui, mas eu também tinha uma pessoa que eu estava conhecendo. Então, quer dizer, que eu tinha, né, que estava interessado. Eu não sabia bem como é que isso ia andar, mas eu vim para aqui como pioneira para esse centro Bahá'í. 8 meses depois, nós nos casamos. Que coisa, hein? Essa é uma história, sabe, Padinha, naquela época havia tanto tabu em você encontrar pessoas pelas mídias sociais, né? Então, assim, eu ficava: ai meu Deus, imagina como é... Hoje em dia nós sabemos que não é a mídia social que faz a pessoa, é que nas mídias sociais estão todas as pessoas. As boas e as mais ou menos, né? Aquelas que estão interessadas em transformar a si mesma, transformar o mundo e servir aos outros, e aquelas que não. Exatamente. E Deus tem sido tão maravilhoso comigo, Padinha, sabe? Eu sempre costumo dizer: Bahá'u'lláh, você sabe que eu não sei escolher nada. Então, por favor, escolhe para mim. E hoje você está casada já há quantos anos, Aneli? Olha, no dia 18, Padinha, de outubro, completa 13 anos.